Agora de manhã me veio um esquema e uma visão de como estão organizadas as hierarquias e os tribunais de justiça universal, né? Toda a estrutura que compõe esse tronco, né? Onde estão os seres conectados à justiça divina, né? É uma vertente dos departamentos do reino que organizam, né? E põem em torque, em ordem, toda a infraestrutura de manifestação que é o cosmos, né? Então hoje de manhã me abriu a percepção. Eu não entendo muito sobre a parte do magistrado, né? Pelo menos a minha percepção humana não foi treinada para isso. Talvez advogados e juízes consigam ter uma mente mais brilhante e entender o processo. O que eu consegui tocar nesse processo todo foi toda a estrutura, né, do alfa ao ômega, que organizam as linhas temporais e as consciências dentro dos seus reinos. Eu vou tentar te explicar aqui como que está organizado tudo isso e como que chegou para mim, tá? Então isso aqui é uma ideia muito superficial e muito tosca ainda. Eu sei que ela é muito mais complexa e tem muito mais, vamos colocar assim, dispositivos autoconscientes de proteção, né? Para que toda a infraestrutura da manifestação ela funcione, né? Para que ela se manifeste dentro de uma harmonia para o desenvolvimento das consciências no seu processo de expansão, depuração, liberação e reintegração à fonte primordial pura, né? Que eu coloquei Suprema Consciência Liberada. Então, como que começou a percepção e a visão de tudo isso? Nós temos aqui no planeta Terra as instâncias que coordenam a justiça no planeta Terra, que é a primeira instância, a segunda instância, terceira instância. Depois disso, em cima dessas instâncias, tem o Tribunal de Haia, que eu coloquei aí no gráfico que você está vendo como o TH. Então, na minha visão limitada, é óbvio que dentro dessas instâncias e desses tribunais há muito mais complexidade. Eu não sou perito nisso. Então a gente tem a primeira instância de juízes. Quando não se resolve na primeira instância, vai para a segunda instância de juízes. Quando não se resolve na segunda instância, com os desembargadores, vai para a terceira instância, que é o que a gente chama aqui, que é o Supremo Tribunal, né? TJ, né? O TSF, né? A gente só está falando aqui dos tribunais da Terra. Eles são muito pequenos, né, com relação à Suprema Consciência, porque o que está se organizando agora de forma coordenada no mundo inteiro, a instauração dos tribunais de Haia. São tribunais internacionais que foram, acho que fundados, parece que tem alguma coisa ligada com não sei o que de Roma, né? E que julgava casos internacionais, né? E de delitos contra a humanidade, alguma coisa assim. Bom, essas 4 estruturas são as estruturas dos tribunais que estão sendo físicos, né? Esses são os tribunais físicos da Terra, que são coordenados. Aí é onde eu consigo perceber com mais liberdade, porque é onde o meu ser flui com mais profundidade. Depois desses 4 tribunais, né, primeira, segunda, terceira instância, que é
STF e depois o Tribunal de Haia, vem o primeiro Tribunal de Justiça Divina, que foi conhecido pelos egípcios, a negativa dos 42 juízes da lei, onde tem Anubis como o juiz que organiza os 42, né? Todos eles têm poder igual de voto e de decisão, mas porém tem como se fosse o presidente do tribunal, né? Que é Anubis. Então esse sim começa a ter um poder um pouco maior, porque é ele que julga os vivos e os mortos, né? Então toda a coordenação que vem do plano espiritual estão conectados de forma sutil no Tribunal de Haia e os tribunais das instâncias. Apesar de que primeira, segunda e terceira instância é um tribunal de muitos juízes espiritualmente inconscientes, muitos deles estão conscientes sim, né? Mas a grande maioria estão adormecidos, mas eles estão conectados de forma sutil à Haia e estão conectados de forma sutil ao Tribunal de Justiça Divina com Anubis e os 42. Muitos desses juízes que estão trabalhando no papel de juízes da Terra, alguns deles são juízes, fazem parte dos 42 juízes, né? Não sei se os 42 estão encarnados com corpos físicos na Terra, mas eu conheço casos de alguns que estão com corpos físicos na Terra. Acho que eles devem intercalar isso, provavelmente. Então, aí sim a gente fecha o Tribunal de Justiça do planeta Terra. Então, depois que sai dessa instância do planeta Terra, que está conectado, primeira instância, segunda instância, terceira instância, Tribunal de Haia, Tribunal de Justiça Divina, linkado aos 42 juízes da lei, eu chamei essa zona-tempo, né, que está na terceira dimensão e transitando para a quinta, de terceira, a terceira luz, que aí eu começo a fazer os links dos estudos que eu vou fazendo de outras culturas. Então vamos recapitulando: primeira instância, segunda instância, terceira instância, Tribunal de Haia, Tribunal de Justiça Divino, terceira e quinta dimensão. A gente está no universo dos homens e dos deuses, é onde transitam homens, mortais e deuses. Terceira luz do Bardo Todol é aquela luz da identificação, onde você cai em samsara e você vive ainda identificado dentro dos aspectos todos, de dor, de sofrimento, de apego, de dinheiro, de materialidade, de dualidade, de bem e de mal. Bom, depois que a consciência transcende a percepção desse primeiro diafragma de consciência e rompe esse primeiro diafragma de consciência, a gente sobe para uma lei superior, que a gente vai para um novo tribunal. E aí aqui as coisas começam realmente a ficarem com um poder de decisão, e é essa força que está coordenando não só o planeta Terra, dentro da sua pequena estrutura de justiça, como todos os planetas do cosmos, que é o Tribunal de Nêmesis. Esse tribunal é o tribunal, assim como tem instaurado o Tribunal de Haia, que julga os delitos da humanidade, que está sendo um zelador e um guardião do planeta Terra. Tem o Tribunal de Nêmesis, que faz o mesmo papel, mas ele já faz um trabalho de julgar a deuses, né? E coordena isso em todos os planetas do universo e do cosmos manifestado. Não dá para uma mente humana de terceira e quinta dimensão entender como funciona o Tribunal de Nêmesis, porque a gente já está falando de uma consciência espiritual multidimensional que atua de forma onipresente, né? Onipotente já.
E ele está coordenando o tribunal de Nêmesis, todo o cosmos e as estrelas fixas, né? Quem que coordena o tribunal de Nêmesis? Em cima do tribunal de Nêmesis, aí a gente encontra os guardiões das zonas temporais, que eles são conhecidos aqui na Terra como serafins, e que tem, assim como no Tribunal de Justiça Divina, lá na Terra tem o Anubis como os 42 juízes da lei, tem Metatron como, vamos colocar assim, o responsável, né, por organizar a justiça junto com todos os outros serafins, porque ele só é mais um serafim dentre tantos outros, dentro das zonas temporais. Então eles são guardiões das zonas temporais, que se a gente for ver no filme que parece surreal que eu vou falar, mas a ficção e a fantasia sempre tem uma conexão com a realidade. Se você pegar aquele filme lá de Thor, onde tem aquele guardião que quebra a ponte quando Loki e Thor travam uma batalha e rompem a ponte do arco-íris, tem um guardião ali, é o guardião da ponte do arco-íris. Aquele é um serafim, entendeu? Ele tem muito mais poder, porque ele é o mediador, né? Ele é que abre e fecha as zonas temporais, que são os serafins, que é Metatron e todos os outros seres. Aqui a gente está falando da segunda luz do Bardo Todol, ainda tem uma certa identificação. Você não está mais no mundo dos homens, dentro do mundo visceral, mas você ainda está na mente da identificação. É muito mais sutil, tá? Já é o universo dos deuses, que é o Tribunal de Nêmesis, e dos anjos, né? Que é a hierarquia angelical, onde a gente tem no seu topo os serafins, né? E depois tem o teto dele, é a segunda é o segundo diafragma de consciência. Quando você rompe o segundo diafragma de consciência e você se dissolve desses aspectos todos, aí sim você vai para o que os cabalistas e aqueles que estudaram a Cabala, não da forma invertida como está sendo aplicada no mundo hoje por essas consciências caídas que serão dissolvidas, né? Já estão sendo levadas a julgamento no Tribunal de Nêmesis e no Tribunal Angelical, né? Dos guardiões de zonas temporais, que são Metatron e seus serafins. Depois que você rompe todo esse processo, você vai para o topo da Cabala, que é Keter. Quando você rompe o segundo diafragma de consciência, você entra no universo já dos puros anjos, e aí começa a ter uma sutil percepção que eu chamei de pureza extremamente alta, que são os sem mente, são os desprovidos de mente, porque eles são pura luz, eles já não têm mais essa formação mental tão acirrada para a manifestação dos mundos. Ali é pura luz e amor, mas eles transitam, ainda é um aspecto sutil do que é a suprema consciência além desses. Aí sim, aqui a gente está falando já da primeira luz do bardo, que é aquelas almas que estão num processo de liberação quase que total, né? Quando você rompe o terceiro e o último diafragma de consciência, aí sim você entra no universo de seres eternamente liberados, como eu coloquei lá em cima, SLE. SLC, seres completamente liberados. SLE, seres eternamente liberados. Ali são seres sem nenhuma mais hierarquização, vamos colocar assim. Eles existem, eles são supremo amor, deleite e luz, sem aspecto nenhum dual, onde é a pura presença, o Soham, que pulsa e está em todo ser. Não há necessidade de construir nada, de ser nada, eles já são tudo.
Então, assim, o que é interessante, agora voltando de baixo para cima, primeira, segunda e terceira instância no Tribunal de Haia, Tribunal de Justiça Divino, muitos desses, alguns desses estão conectados com os 42, todos estão conectados com os 42 juízes, mas alguns desses juízes estão encarnados na Terra. Depois a gente sobe para o Tribunal de Nêmesis. Todos aqueles que têm contrapartes nos planos mais densos têm contrapartes nos planos mais sutis. Não existe separação. Então, por exemplo, a gente pode existir um juiz de primeira instância, de segunda ou de terceira instância, ou um juiz do Tribunal de Haia, que tem a sua contraparte dentro do Tribunal de Justiça Divina, que é o Tribunal dos 42 Juízes da Lei, né? E que tem sua contraparte no Tribunal de Nêmesis e que tem sua contraparte dentro das zonas temporais, né, do universo dos serafins, que tem sua contraparte em Keter. Então é uma única consciência operando de forma sistemática para organizar o caos, até o processo das liberações completas das almas. O que faz a liberação? A liberação faz um conjunto de processos e disciplinas que as almas vão compreendendo no seu processo de forja e de expansão, que é a depuração, e a eliminação, né, de todos os vícios, os egos, os defeitos, a superação do plano das dualidades. Quando a gente rompe o plano dual das dualidades, a gente entra no plano da pura luz da existência. Então, enquanto houver a identificação do certo e do errado, do meu e do seu, do dia e da noite, do homem e da mulher, dos planos das dualidades, a gente cai. A gente está vivendo esses ciclos reencarnatórios. Então, de ciclos em ciclos reencarnatórios, a gente sai do primeiro diafragma de consciência, que é a roda de samsara, vai para o segundo diafragma de consciência, que também é uma samsara mais sutil, até conseguir alcançar a primeira luz do Bardo Todol, que está lá, a primeira LBT, onde são seres já praticamente liberados, né? Então foi o que eu consegui enxergar hoje de manhã, porque quando a gente fala assim que a gente vai entrar com uma ação, né, para a liberação de alguma petição aqui no plano da Terra, seja como a gente fez a primeira ação e a primeira medida de coordenação e sincronismo dentro do bebê, né? Foi a primeira ação que nós tomamos para a liberação do Gessara. Então nós precisamos entrar em alinhamento com todas essas forças, com todos esses seres, esses deuses, né? E aí a gente está falando já de magia, astroteurgia, né? Para depois sair de tudo isso, se desamarrar de tudo isso e ser só pura presença, né? Então, quando a gente coordenou na noite passada o primeiro sincronismo de luz da pura fonte que vem sincronizado foi para a liberação de bebê. Por isso que daquele processo que eu te falei, de a troca da energia, que teve a troca da energia de toda a infraestrutura que alimentava o bebê, né, que é o Banco do Brasil, para a liberação de Gessara. A segunda ação coordenada é BC, que é Banco Central, que também veio essa noite um pulso sincronizado para fazer a liberação de todas as energias regressivas que têm travado o processo de emancipação e de ascensão da Terra, para que a Terra possa reintegrar nessa segunda etapa, né, que é quinta dimensão, de quinta dimensão para cima. Ainda é dualidade, e quem está coordenando diretamente isso é o Tribunal de Nêmesis, no cosmos e as estrelas fixas, Metatron, os serafins e os guardiões temporais. Então, é inevitável, a Terra vai ser reintegrada ao sistema exopolítico na sua contraparte mais grosseira, mais baixa, né, na liberação. Então, por isso que está tendo essas coordenações. E a terceira e última pulso sincronizado do raio da justiça divina é quando a gente faz o alinhamento e a limpeza e a purificação do BM, que é o Banco Mundial. Tudo isso sincronizado, já está tudo sincronizado,
Então, as investidas foram já feitas no Banco do Brasil ontem. Hoje já foram feitas as coordenações e as liberações energéticas e espirituais para o Banco Central, né? E amanhã a gente faz a liberação, junto com toda a hierarquia celeste do Banco Mundial, para coordenação desses mestres da muralha guardiã da Terra, onde estão todos os seres, né, trabalhando, todos os anjos, né? A gente vê, não vou citar o nome aqui porque existem anjos de luz e anjos que eram antigamente que não eram de luz e se tornaram de luz agora, né, num processo de regeneração, porque é assim que funciona. Muitos deles afundam e caem até os abismos para poder prenderem ou para poder se infiltrarem dentro das estratégias negativas para depois fazer o trabalho de limpeza e ascensão. Esses são os mais poderosos, né? Porque são os que assumiram um compromisso realmente de fazer o papel sujo, né? Que a gente fala. Não existe papel sujo, mas eles mergulham nas trevas, se tornam as próprias trevas, para depois, no processo de retomada de consciência, serem os guindastes de resgate dessas consciências e a da ascensão planetária. Tá? Então é isso que me veio hoje. Eu vou te mandar a fotografia, o desenhozinho do papel que eu desenhei, o esquema, para ficar um pouco mais claro para você entender. Como não é simples assim uma liberação, quando a gente fala assim de uma liberação de um processo que está acontecendo do Gessara há 30, 40, 80 anos, é porque está tudo sendo coordenado dessa forma. É óbvio que depois, quando você começa já a entrar no Tribunal de Nêmesis, tempo e espaço já vão para o espaço, literalmente, né? Não é linear como a gente tem aqui na nossa mente, limitada de terceira dimensão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Terça, quarta e quinta, não existe isso mais, eles são eternos. Realmente o universo dos deuses, dos semideuses e deuses é muito mais extenso, né? E só para fazer uma ressalva, dentro do Tribunal de Nêmesis está sendo julgado todos os Anunnakis, né? Como eu falei, todos os seres que aprisionaram a humanidade do planeta Terra, e isso se acirrou de forma muito intensa 2.500 anos atrás, com o processo do dilúvio, né? Onde eles literalmente alejaram a semente primordial dessa raça. Esse é o pior crime que puderam cometer. A semente primordial dessa raça humana, que é a raça adâmica, quando eles começaram a fazer as manipulações genéticas, que é o que está acontecendo ainda hoje numa escala muito mais suja e grotesca, que é o processo dessas vacinas, né? Mas isso já começou há 12.500 anos atrás, quando os nossos amiguinhos celestes, os deuses celestes, né? Deuses e semideuses chamados Anunnakis, eles interferiram no código puro e primordial da raça adâmica que estava instaurada de forma intrincável nesse planeta aqui. Esses daí, o peso desses, vocês não fazem ideia, né? Eles podem achar que são superiores, mas a sentença deles, se não houver o arrependimento e o trabalho incessante até a reconstrução da raça adâmica novamente, eles vão para a segunda morte. Isso não tem mais, isso aí é diretriz de consciência universal, isso não tem negociação, é o que chamam de karma duro, é o karma sem negociação, né? Então, eu não queria estar na pele desses seres não, que se acharam conhecedores do cosmos e das estrelas fixas sem saber que tinha seres de extrema potência acima do plano atômico, organizando todo o universo pneumático, né, que os gnósticos falam, né, todo o universo manifestado e pneumático da manifestação e criação atômica, onde a gente tem Metatron como intermediário. Por isso que Metatron é citado na Bíblia como um serafim de seis asas, né, duas
cobriam os seus pés, 2 asas cobriam o seu rosto e 2 asas ele voava. E quando João, ou um dos profetas, eu não sei se era... não é João, não sei se foi Isaías, que viu o serafim, e quando ele fala que ele era Deus, Metatron começa a se autoflagelar, dizendo que não, que ele era somente um conservo como ele no plano da existência, né? E que por tal blasfêmia ele se flagelou para que ele não aceitasse aquela visão de Isaías achando que ele era Deus. Assim, eu não sou Deus, eu sou apenas um servo de Deus a serviço. Um ser dessa estatura e dessa hierarquia como Metatron, né, que ele é o intermediador das zonas temporais, ele que é o Supremo Criador, já queria ter dissolvido todas as experiências de terceira e quinta dimensão, e Metatron ele entra dizendo: Senhor, ainda não, me permita fazer a mediação entre o plano atômico da manifestação. Ele é o forjador do átomo, né, Metatron. Então é isso. Então, só para a gente ter ideia de como funciona isso e como que esses deuses e semideuses, esses Anunnakis, esses deuses espaciais, os caminhantes estelares, né, ou os Star Walkings, como eles são conhecidos, são muito pequenos dentro de uma hierarquia muito maior. Né? Mas a Terra entrou no processo de ascensão, é inevitável, e agora é uma questão de tempo da reintegração. Nós somos seres eternos, né? O importante é a gente conseguir nessa peregrinação se desfazendo de toda a identificação dual e saindo dessas luzes que o Bardo Todol coloca como terceira luz, segunda luz, para chegar na primeira luz, que é a Suprema Consciência Soham, né? E nos tornamos a pura essência novamente, tá? Um beijo no coração. Ficou longo aí o áudio, mas eu acho que era importante. Depois eu te mando a imagenzinha para você ter noção do esquema aqui.